Boa noite, pessoal de Direito da Uni São Miguel, turma do segundo e terceiro período, Direito das Obrigações. Bora lá seguir nosso conteúdo. Hoje a gente vai ver três assuntos, que são lugar do pagamento, tempo do pagamento e pagamento em consignação. Lugar do pagamento é do 327 até o 330, tempo do pagamento do 331 até o 333 e pagamento em consignação do 334 até o 345. Então, hoje a gente vai ver do 327 até o artigo 345. Eu vou quebrar a aula quando terminar o tempo do pagamento, que são dois assuntos menores. Aí eu interrompo para lançar o vídeo para não ficar tão comprido e depois a gente vê pagamento em consignação logo em seguida em outro vídeo, porque fica mais fácil de editar e de lançar o vídeo aí para vocês. Então, lugar do pagamento. Então, começa no artigo 327, a aula passada a gente ficou no 326, evidentemente. Então, aí, o artigo 327 do Código Civil. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário é resultado da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Então, em regra, o pagamento vai ficar, como tudo no Código Civil, voltado para a parte mais fraca. Quem é a parte mais fraca? O devedor. Então, se o contrato for omisso, o pagamento é no domicílio do devedor. A isso aí a gente chama de dívida quesível ou querable. Então, em português, quesível. Quer dizer justamente isso, que na regra, o credor quem vai buscar o pagamento na casa do devedor. Lembrando, minha gente, por que esse tipo de previsão? Porque nessa época daqui não tinha boleto bancário quando o código foi feito. Não tinha transferência bancária. Era uma época que meio de comunicação instantânea era telefone ou fax. Então, o projeto do Código Civil é de 1970. Apesar do Código Civil ser aprovado em 2002, entrando em vigor em 2003, já falei isso para vocês quando a gente pagou no semestre passado, parte geral. O projeto do Código Civil começou em 1972, então demorou 30 anos para ser aprovado e aí muita coisa ficou obsoleta. Então, essa regrinha daqui hoje valem de forma supletiva, mas o normal é que a gente hoje faça transação por boleto, por WhatsApp, enfim, está tudo muito mais moderno do que o código. Mas em qualquer tipo de contrato, o contrato foi omisso, a regra é que o pagamento vai ser feito no domicílio do devedor. Então, isso aí a gente chama de dívida quesível. Então, por exemplo, se eu aluguei para você meu apartamento, eu sou credor do salário, do salário não, desculpa, do pagamento. E você é devedor do pagamento. Então, se a gente não convencionar nada diferente, eu, enquanto locador, enquanto proprietário do apartamento, vou ter que ir na sua casa pegar o pagamento de você. Então, na sua casa não, na minha casa que está alugada a você. Então, isso é a regra. Só que hoje não é mais o comum. Qual é o comum? Você faz o contrato com o locador-locatário. O locador é o dono, o locatário é o famoso inquilino, vulgarmente chamado de inquilino. E como é que se paga? Transferência bancária. O cara vai lá no aplicativo do banco, transfere na hora para o locatário. Então, essas regrinhas vão perdendo o sentido com a modernidade. Mas, se o contrato for omisso, a dívida é quesível. Aí ele fala que a regra é no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente. Então, lógico, em nome da autonomia da vontade prevista no artigo 425 do Código Civil, que permite às partes fazerem contratos, inclusive atípicos, a gente pode estabelecer de forma diversa. Então, a regra é o credor entregar o pagamento na casa do devedor. Então, a dívida é quesível, mas você pode colocá-las como sendo portável. Portável por quê? O devedor vai portar a dívida, o pagamento, até o domicílio do credor. Ou, em algum caso legal, que a lei assim o determine, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Então, em alguns casos, como no parágrafo seguinte, dívida relativa a imóvel geralmente é pago pela própria natureza do negócio no local do imóvel. Então, mas a regra é ser quesível. Então, 327 traz a regra da dívida ser quesível ou querable.
E o que é que isso implica? Cobrar no domicílio do devedor. Então, o credor vai cobrar a dívida no domicílio do devedor. Isso que traz o 327. Cap. O parágrafo único fala designados dois ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Muito cuidado com isso aqui, com esse parágrafo único, porque é o único caso que, em havendo a opção de escolha no direito das obrigações, se dá a escolha ao credor e não ao devedor. Lembra que na obrigação da coisa incerta, na obrigação alternativa, se o contrato for omisso, quem é que escolhe? Quem escolhe é o devedor. Com relação ao lugar do pagamento, se houver mais de um lugar determinado, quem vai escolher é o credor. Por que se quis assim? Porque o pessoal, quando foi votar, os nossos deputados e senadores, né, os terica da vida, resolveram fazer assim. Então ficou essa regra diferente demais do código. Então é uma pegadinha boa para concurso, porque a gente sempre acha que é no domicílio do devedor. E quase sempre é. Mas de acordo com o parágrafo único do 327, designados dois ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Ponto. 328. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel faciar no lugar onde situado o bem. Então, já tinha falado isso aí para vocês. Dívida com relação ao imóvel, em regra, ela é feita no local do imóvel. Sim, outra coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês, já tinha adiantado. Se houver previsão contratual, então a regra é o quê? A dívida ser quesível. Ou seja, credor vai buscar o pagamento na casa do devedor. Mas, se você fizer previsão legal, a dívida que era quesível pode virar portável, ou seja, o contrário, o devedor quem vai ter que ir no domicílio do credor fazer o pagamento. Agora, hoje, isso aí está muito que ultrapassado, né? Por conta da modernidade mesmo. 329. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Então, ocorrendo motivo grave, 329 do Código Civil, ocorrendo motivo grave para que não se efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro sem prejuízo para o credor. Um exemplo, ficou convencionado que o devedor iria pagar na casa do credor, que a casa era portável. Só que a gente chegou nessa época do Covid-19. E o devedor está com medo de ter que se locomover até a casa do credor para entregar o dinheiro. Porque a gente está com restrição de locomoção. Então, o que é que ele pode convencionar e dizer, diante da pandemia, eu quero ficar depositando o valor na sua conta. Muito mais prático. Então, ou em algum caso também comum, tem cidade na Amazônia que às vezes fica isolada porque está cheia e aí você não tem como chegar naquela cidade. Em acontecendo isso aí, você pode depositar o valor no banco ou dar algum outro jeito, mudar o tipo de pagamento. É isso que fala o 329. E o 330, o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Então, ficou estabelecido que o devedor iria pegar o pagamento na casa do... e entregar o pagamento na casa do credor. Só que trabalham perto e o devedor começou a fazer o pagamento no trabalho do credor. Então, vamos dizer que eles trabalhassem no mesmo local. Então, pensa aí, vocês fazem um contrato aí com um colega de sala, estipulando que o pagamento vai ser feito na casa do colega, mas todo dia vocês se encontram na São Miguel. E aí o que é mais prático? Fazer o pagamento na própria São Miguel. Essa conduta prática de todo mês, ou a cada quinzena, a cada mês, a cada 2 meses, a cada semestre, vocês fazerem o pagamento de maneira reiterada, ou seja, de maneira repetitiva, na São Miguel, faz com que o contrato se modifique pelo costume. Então, pela questão tácita, pelo comportamento e aceitação tácita. É como se você renunciasse tacitamente que o pagamento seria feito no seu domicílio, do credor, passando a valer o pagamento feito na universidade, na São Miguel, que é onde vocês estudam. Então, é essa regrinha do 330. Então, eu espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. É bem fácil aí esse negócio de lugar do pagamento. Lembrando que hoje está muito que caído isso aí. E vamos agora ver o tempo do pagamento. Eu não fiz também nenhum comentário aqui, porque é bem simplesinho, bem fácil.
do 331 até o 333. E aí, quando eu terminar, eu já interrompo esse vídeo para gravar pagamento em consignação. Então, ó, o tempo do pagamento. 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada a época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Ou seja, eu já tinha falado isso aí para vocês. Se o contrato não prevê que a obrigação é de execução diferida, então o que é execução diferida? Você vai pagar uma parcela lá no futuro, lá para frente, daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a 2 anos, daqui a um ano, mas não vai pagar hoje. Então, se o contrato não disser que é de execução diferida, ou se o contrato não disser que é de trato sucessivo, o que é trato sucessivo? Renovação periódica, várias parcelas. Se o contrato ficar calado com relação ao pagamento, o tempo do pagamento é hoje e é imediato, presume-se à vista. Então, é de execução instantânea, vai ter que pagar no ato. Então, é a primeira regrinha com relação ao tempo do pagamento. 332. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Lembra quando a gente estudou condição suspensiva no período passado, quando a gente viu fatos e negócios jurídicos, aquela segunda parte da teoria geral do direito civil. O que é condição? Condição é evento futuro incerto, é aquele famoso se. Você não sabe se vai acontecer. A condição, ela não lhe dá, principalmente a suspensiva, ela não lhe dá um direito adquirido. Ela lhe dá uma expectativa de direito, porque, como o próprio nome diz, o próprio conceito é evento futuro incerto. Você não sabe se vai conseguir implementar aquilo. Então, eu digo, se você tirar primeiro lugar no concurso para juiz federal, eu vou lhe dar um carro. Qual é o pagamento? É o carro. Mas o que é que precisa ser feito? Você tirar primeiro lugar no concurso de juiz federal. Você pode estudar 12 horas por dia, ficar feito um louco, pregar texto no teto, decorar código, fazer o escambau, se dedicar muito e pode não passar. Ou pode passar em segundo, em quinto lugar e não passar em primeiro. Então, a cobrança desse pagamento só pode ser feita quando ocorrer o quê? O se. Quando você passar no concurso de juiz federal em primeiro lugar. Aconteceu o se, é que pode haver o pagamento. Então, é isso que fala o 333. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição. Cabendo o credor, quem é o credor? Você que aceitou o desafio. Se eu passar no concurso de juiz federal, vou ganhar um carro. Então, você é o credor de receber esse carro. A prova de que deste teve ciência do devedor. Agora, a gente tinha visto lá quando estudou condição suspensiva que o que acontece é evento futuro incerto, você não tem direito adquirido a nada, mas enquanto estiver pendente a condição suspensiva, enquanto não chegar o dia do concurso, enquanto não sair o resultado do concurso, você tem uma expectativa de direito. E aí você pode tomar atos conservatórios. Se você descobrir que eu, Romero, estou vendendo carro para João, para José, para qualquer outra pessoa, você pode entrar com uma ação judicial com uma medida para impedir essa venda. Por quê? Porque sobre ela pende uma expectativa de direito, um direito suspensivo. Então, você pode tomar a medida conservatória. O que você não pode é exigir o pagamento. Por quê? Exigir que ele entregue o carro você não pode enquanto você não fizer o se, o evento futuro incerto. Agora, tomar meios conservatórios desse direito você já pode fazer, mesmo sendo só uma expectativa de direito. A gente estudou isso aí também no semestre que passou. 333. Ao credor assistirá ao direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado nesse código. Então, a gente tinha visto que isso é o quê? Termo é a data de vencimento da dívida. Em regra, a dívida só pode ser cobrada no termo certo. Termo, diferentemente de condição, é evento futuro e certo. Você sabe que vai chegar. O termo pode ser até incerto, mas ele com relação à data, mas ele é certo quanto à existência. Então, quando eu morrer, deixo tal coisa para o meu herdeiro. Isso é termo, é evento futuro e certo. A gente sabe que eu vou morrer, não sabe o dia. Então, é termo. Mas na maior parte das vezes, o termo não traz nenhum tipo de incerteza. O termo é 100% certo. Então, eu digo, no dia 30 de julho de 2020, vence a dívida. Então, eu só posso cobrar essa dívida e você só está obrigado, devedor, a pagar a dívida no dia 30 de julho de 2020. Exceto essa regrinha que a gente vai ver agora. Então, inciso 1. No caso de falência do devedor ou de concurso de credores, ou seja, eu sou credor de vocês e a gente estabeleceu dia 30 de julho desse mês
de 30 de julho desse ano, 2020, como vencimento da dívida. Mas você, meu devedor, entrou com pedido de falência. Ou seja, se eu ficar dormindo, esperar que chegue o vencimento, eu não vou conseguir cobrar essa dívida. Então, nesse caso, eu posso descartar o termo e dizer, ó, eu tenho uma dívida, só não chegou o dia do vencimento. Então, o vencimento vai ser antecipado e eu quero me habilitar nessa falência para cobrar esse meu crédito. Então, o juízo de falência, vocês vão estudar mais para frente, quando estudarem falimentar, ele tem uma regra de preferência. Crédito trabalhista, tributário, vem lá na frente, crédito com preferência. E se você não tiver, você vai para o final da fila, mas pelo menos você já se habilita para tentar pegar uma parte do seu dinheiro. Pior é se você ficasse esperando até o dia 30 de julho para poder pedir alguma coisa. Outro exemplo, 2. Se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Então, a gente tem essa dívida com vencimento para 30 de julho de 2020. Você não entrou em falência, nada, então, de regra, não posso lhe cobrar. Mas você me deu, como garantia da nossa dívida, uma hipoteca de uma fazenda que você tinha. Só que essa hipoteca está correndo um risco. Por quê? Esse bem, essa fazenda que você me deu em garantia, foi penhorada em uma execução trabalhista, por exemplo, você estava devendo a seus empregados, e esse bem foi penhorado pela Justiça do Trabalho. O que é que vai acontecer? O bem vai ser arrematado, vai ser vendido, vai pagar os seus trabalhadores e eu, seu credor hipotecário, vou ficar a ver navios, vou ficar sem essa garantia. Então, em acontecendo isso aí, eu posso cobrar a dívida antes. Eu vou dizer, então pronto, já que seus empregados estão indo em cima do bem que está hipotecado a mim, e geralmente o crédito trabalhista tem preferência, quando vocês pagarem direito do trabalho vão ver isso aí também, eu posso pedir antecipação da dívida. 3. Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Então aqui é uma hipótese parecida com a desse, mas muda um pouquinho, porque aqui a garantia não foi penhorada por outra pessoa. Então, aqui ele fala em garantia real e fidejussória. Garantia fidejussória recai sobre pessoas. Um exemplo, fiança. Então, nessa dívida que a gente fez, que eu sou credor de vocês me deram 3 fiadores. Aí morreram 2. Só ficou um. Eu digo, epa, não vou querer assim não. Pode arrumar mais 2 aí para cobrir a garantia dada pelos falecidos. Se você não fizer isso, não substituir e me arrumar mais 2 fiadores, eu posso considerar vencida antecipadamente a dívida e já lhe cobrar. Por quê? Uma das minhas garantias é de que, se você não pagar, eu vou em cima dos fiadores. Ora, já morreram 2, ficou só um, ou não ficou nenhum. Ou você me arruma mais 2 fiadores, ou eu cobro antes a dívida. Ou, no caso de garantia real, que é a hipoteca penhor e anticrese, vocês vão estudar isso no direito das coisas, mas garantia fidejussória, como eu falei, recai sobre pessoas. Garantia real recai sobre coisas. Vem de direitos reais ou direito das coisas. Então, hipoteca. Então, você me hipotecou sua fazenda. Sua fazenda vale 2 milhões, dava para cobrir a dívida, mas você demorou muito a me pagar e sua dívida agora está em 10 milhões. Então, se a garantia ficar, ou a fazenda se perdeu, ou você, por exemplo, você me empenhou um veículo, o veículo caiu muito de valor por causa dessa crise agora do Covid, qualquer coisa assim. Se a garantia ficar insuficiente, eu posso cobrar antecipadamente a dívida. Por quê? Uma das coisas que me faz ter tranquilidade é eu ser um credor com preferência, um credor com garantia. Por quê? Se você não me pagar, eu pego o bem que você me empenhou, que você me hipotecou, e vou colher a dívida. Então, se esse bem se torna insuficiente, eu, credor, estou correndo muito risco. Do que? Se você me der um calote, o bem não vai saldar aquilo que eu devo. Então, se por algum motivo a garantia ficar insuficiente também, não somente no caso dela ser penhorada, que é o inciso de cima, em outro processo, mas também no caso dela ficar insuficiente, eu também posso cobrar antecipadamente a dívida. Então, são aí os 3 casos de cobrar a dívida antecipadamente. Primeiro, você, devedor, pediu falência. 2. O bem hipotecado que você me deu em garantia foi penhorado em outro processo, ou seja, aquela coisa que garantia minha dívida, eu provavelmente não vou poder usá-la. E 3,
por algum motivo, o bem que você me deu em garantia, seja uma garantia real ou fidejussória, tornou-se insuficiente para saldar a dívida. Então, um exemplo, os dois fiadores morreram, ou o bem desvalorizou demais, perdeu muito valor, e aí não vai conseguir saldar essa dívida. Nesses casos, eu posso pedir antecipadamente a dívida. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido contra os outros devedores solventes. Veja que interessante. A obrigação solidária a gente já viu que se tem 3 devedores e um credor, ele pode cobrar tudo de qualquer um deles. Agora, os prazos de vencimento podem ser diferentes para os 3. Então, eu sou credor de A, B e C. A entrou em falência. A dívida só vai vencer antes para A. Então, eu posso cobrar a dívida toda de A antes do vencimento. Mas eu não posso piorar a situação de B e de C, que estão com patrimônios sólidos. Então, posso antecipar o pagamento, a cobrança da dívida somente de quem deu causa. Quem foi que deu causa? Foi A. E aí, por ser solidária, eu posso cobrar tudo de A, vai piorar a situação dele, mas A depois vai reaver o prejuízo de B e de C. Então, se é uma dívida de 300 mil e A caiu em insolvência, eu posso cobrar os 300 mil de A antes do vencimento. De B e de C eu não posso. Então, provavelmente eu vou cobrar logo dele para me garantir, já que a lei me dá essa brecha. Ele me paga os 300 mil e depois ele vai atrás dos 200 de B e de C. Ah, ele está falido e não conseguiu lhe pagar, Romero. Beleza. Eu só não posso cobrar antes de B e de C. Chegou o vencimento, que eu já dei no exemplo de hoje, 30 de julho de 2020. Pronto, chegou dia 30. Dia 31 eu já posso cobrar de B ou de C. Posso cobrar dos dois ou posso cobrar só de um. É uma prerrogativa da obrigação solidária. O que eu não posso é cobrar antecipadamente de B e de C se somente A foi quem deu causa. Então, as regras são bem facilzinhas, em consonância com tudo que a gente já vinha estudando. Acho que não vai ter muita dificuldade para vocês. Então, esse vídeo eu vou encerrando aqui. Então, a gente viu do 327 até o 333. Vou interromper para a gente começar a consignação em pagamento. Então, até já. Valeu aí vocês.